Fala pessoal do Casal de Exatas, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a potenciação com números naturais e qual a relação que essa potenciação tem com a árvore genealógica. Lembrando, potenciação é uma multiplicação de valores iguais, onde nós abreviamos essa multiplicação. Vamos à árvore genealógica para entendermos melhor esse processo. E pensando aqui na árvore genealógica, onde nós somos únicos, ou seja, o eu, consideramos uma pessoa, né? Os nossos pais são duas pessoas. Os pais de nossos pais, que são os nossos avós, são duas vezes duas pessoas. Claro, cada um de nossos pais tem seus pais, então duas vezes duas pessoas. Os pais dos nossos avós, que são nossos bisavós, duas vezes o dois vezes o dois. Os pais dos nossos bisavós, que são nossos trisavós, consideramos 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. E os pais dos nossos trisavós, que são nossos tataravós, consideramos 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. Ou seja, em resumo, nós temos várias multiplicações de valores iguais. Agora, o que é a potenciação? É essa multiplicação de valores iguais que nós escreveremos de forma abreviada. Basicamente, esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado à quantidade de números 2 envolvidos. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5 elementos envolvidos. A mesma coisa acontece dos trisavós. Se nós considerarmos, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à quarta potência. Nos trisavós, bisavós, aliás, nós vamos colocar 2 elevado a 1, 2, 3 elementos, 2 elevado a 3. Depois nós veremos que tem um nome específico para esse expoente 3, nós vamos dar o nome aos elementos da potenciação. E nossos avós, 2 elevado a 2, porque são duas repetições do número 2. Nossos pais, nós vamos considerar como uma repetição só, então 2 elevado a 1, e aqui nós temos o eu. Nesse caso, como não há repetições, nós vamos colocar 2 elevado a 0. Daqui a pouco nós vamos dar o resultado de cada um deles. Mas antes, vamos analisar o que seriam os nossos tataravós. Então, falando sobre a potenciação envolvendo o número de tataravós que nós acabamos de ver, seria 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. Então essa multiplicação pode ser abreviada, como eu disse, o 2 com um númerozinho, com um valorzinho em cima, sobrescrito, chamado expoente. Então esse valor que nós temos aqui chama-se de expoente. E nós temos também o valor que fica embaixo, que é chamado de base. É claro, pessoal, nós vamos ter várias bases, vários expoentes, e nós vamos estudar cada uma das características desses elementos. E claro, o resultado dessa multiplicação que é sequencial. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 temos como resultado 32. A esse 32 nós chamaremos de potência. Então, o número 32 é uma potência de base 2. E aí nós vamos ver o seguinte, como fazemos a leitura desses números? Nós podemos ler essa potência, 2 elevado a 5, 2 elevado à quinta potência, 2 na quinta. Então nós podemos resolver de várias formas. É lógico que existem leituras especiais, como vocês acabaram de ver, e nós falamos aqui, dos valores que nós temos na árvore genealógica. Nós vimos que deu 32 para o número de tataravós. Número de trisavós, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Bisavós, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Avós, 2 vezes 2 dá 4. Pais são os dois que nós conhecemos. E aí a ideia básica que nós temos que trabalhar é a leitura especial desses números. Por exemplo, se nós colocarmos aqui o 2 elevado a 3,
e colocarmos também o 3 elevado a 2. Nós temos leituras especiais para esses expoentes, o expoente 2 e o expoente 3. Iniciaremos pelo expoente 2, a partir dessa ideia de formar um quadrado. Se nós fizermos um quadrado que tem lado 3, nós formaremos aí a área desse quadrado. Lógico, quando lemos essa potenciação, nós temos 3 elevado a 2. Agora, uma leitura especial que nós podemos fazer é 3 elevado ao quadrado. Então, escrevemos lá 3 elevado ao quadrado. Professor Cristiano, por que nós podemos escrever 3 elevado ao quadrado? Porque o quadrado possui 2 dimensões. E aí vem o nome ao quadrado. Então eu tenho 3 no comprimento e 3 na largura. Então 3 vezes 3, chegamos à conclusão de que temos 9 quadradinhos colocados nessa situação. Então, toda vez que o expoente que nós temos aqui for o número 2, nós podemos ler 3 elevado ao quadrado. Agora, lógico, podemos ler 3 elevado a 2? Sim. Podemos ler 3 elevado à segunda potência? Sim. São formas mais básicas. Agora, a forma mais utilizada é ao quadrado, que vem lá da palavra metros quadrados, da unidade de medida de área que nós temos e que vocês já devem ter ouvido o pai e a mãe falarem sobre isso. Quando nós temos o expoente 3, aí já envolve uma figura tridimensional, conhecida como cubo. Então, quando nós fazemos um cubo, né, de aresta 2, fazendo aqui o desenho de uma representação do cubo de aresta 2, então nós vamos chegar à conclusão de que vamos ter aqui comprimento, largura e altura desse cubo. Então nós temos 2 de comprimento, 2 de largura, 2 de altura desse cubo. Portanto, se nós calcularmos o volume desse cubo, nós vamos ver que eu tenho 2 cubinhos no comprimento, 2 cubinhos na largura, 2 cubinhos na altura. Fazendo isso, 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3, ou também chamado 2 elevado ao cubo. Dando continuidade ao nosso assunto de potenciação com mais alguns exemplos, eu tenho aqui algumas situações que nós podemos estar trabalhando. Antes de tudo, dê aquele joinha no nosso vídeo para que nós possamos entender como vocês estão percebendo o nosso trabalho. E claro, faça os seus comentários para que a gente possa interagir da melhor forma possível. Vamos relembrar então algumas situações básicas sobre potenciação. Então, 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado é 5 vezes o 5, resultado 25. Temos também 4 elevado a 3 ou também 4 elevado ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembrem, base 3, ela que se repete, expoente 4 que determina quantas vezes o fator se repete. Então temos 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Temos 1 elevado a 5. Sim, a base pode ser 1. Então nós temos lá 1 vezes o 1 vezes o 1 vezes o 1 vezes o 1, que vai dar 1. Nós vamos colocar como resultado 1. Por quê? 1 vezes 1, 1 vezes o 1, 1 vezes o 1, 1 vezes o 1, 1. Resultado final, 1. E 0 elevado à sexta potência, da mesma forma. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Resultado final, óbvio, 0. Esses são alguns exemplos. Agora, algumas coisas importantes que nós temos que falar sobre a potenciação. Potências com expoente 0. Sim, pode acontecer de nós termos o expoente 0. Por exemplo, 5 elevado a 0. Vamos ter como resultado 1. 50 elevado a 0. Resultado final, 1. 6.000 elevado a 0. Resultado, 1. Ou seja, qualquer valor elevado a 0 tem sempre o resultado 1.
Da mesma forma que nós falamos sobre a árvore genealógica, né? Quando colocamos 2 elevado a 0, o resultado 1. Potências com expoente 1. O que acontece numa situação dessa? 8 elevado a 1, 8. 23 elevado a 1, 23. 700 elevado a 1, 700. Ou seja, qualquer número elevado a 1 sempre tem o resultado da própria base, sempre vamos repetir a própria base. E, claro, vamos ter agora as potências com base 10. O que aconteceria em potências com base 10? Como, por exemplo, 10 elevado à quarta. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10.000. Temos também 10 elevado ao cubo, ou seja, 10 elevado a 3. 10 vezes 10 vezes 10. Vamos ter como resultado 1000. Fazendo 10 elevado a 2, ou também 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10, que vai dar 100. 10 elevado a 1, que é o próprio valor que nós acabamos de falar. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo, ou seja, na própria base. 10 elevado a 1 é 10. E todo número elevado a 0, que nós comentamos no começo, 10 elevado a 0 tem como resultado 1. Agora, notem uma situação, um padrão que nós temos aqui na situação em potências com base 10. O expoente está mostrando exatamente a quantidade de zeros que nós temos no resultado. Observe, 4 zeros. O 3, 3 zeros. O 2, 2 zeros. O 1, 1 zero. E aí, o 0, a ausência do algarismo 0. Pessoal, é isso. Falamos sobre potenciação. Como eu disse, dê um joinha no nosso vídeo e se inscrevam no Casal de Exatas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!